Olá, fabulosos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou hoje aqui com o fabuloso Luiz Fernando Uchoa, coordenador do Núcleo de Transmasculinidade e escritor. Tudo bom, Lu? Tudo! Quer se apresentar um pouco para os fabulosos? Olá, fabulosos, fabulosas e fabulosos. Também inclui a linguagem neutra aí. Eu sou Luiz Fernando, eu sou escritor, sou militante ativista LGBTQIA+, além de coordenador do Núcleo de Transmasculinidades da Rede Família Stronger. Estou conselheiro estadual pelo segmento de homens trans, que é o Conselho Estadual LGBT no estado de São Paulo. Se você tiver alguma demanda, alguma coisa, você do estado de São Paulo, sendo LGBTQIA+, pode me procurar. Sou filósofo, pesquisador em gênero e sexualidade focado na questão das transmasculinidades, mas também permeio aí por outras identidades, por outras afetividades e sexualidades para explorar essa questão da construção das transmasculinidades aí no sentido político-social e no sentido enquanto identidade política-social. Também realizo alguns trabalhos aí de consultoria para empresas no sentido de implementação de programas de gênero e sexualidade, para a gente ter empresas que, além de acolher, possibilitem uma permanência saudável nesse ambiente que muitas vezes pode ser tóxico e fazer com que a pessoa não tenha acesso ao trabalho, que é um primeiro passo da dignidade humana, e faço outras coisas que aí eu vou deixar vocês descobrirem ao longo da nossa entrevista e nas minhas redes sociais. Eu vou deixar todas elas aqui embaixo, tá bom? E dizem que a minha voz é bem miada, que não precisa ser tão afeminada. Precisa sim, precisa sim, precisa sim, precisa sim, precisa sim, precisa sim. Olá, Lu. Bom, o que é e como funciona o Núcleo de Transmasculinidade? O Núcleo de Transmasculinidades da Rede Família Stronger, ele funciona como um primeiro ambiente de sociabilização entre homens trans e transmasculinos, explicando para vocês a diferença entre uma identidade e outra. Homens trans se percebem uma construção mais binária masculina, ou seja, querem realizar procedimentos, muitas vezes hormonais, cirúrgicos e estéticos para ter uma aparência masculina. Outros, não podendo realizar procedimentos ou não querendo realizar esses procedimentos estéticos corporais, mas reivindicam uma identidade masculina. Então, esse é o homem trans. Transmasculino é uma pessoa que reivindica uma masculinidade mais neutra. Ela não quer uma masculinidade tão definida assim. Ou você pode tratar do pronome neutro ou um pronome masculino. Não reivindica de nenhuma forma a feminilidade. A gente faz rodas de conversa, rodas de debate, faz com que esses membros estejam participando de discussões em câmaras municipais, assembleias legislativas, organizamos passeatas, organizamos espaços culturais para as pessoas também terem acesso à política através da cultura e somos responsáveis aí pela elaboração de projetos em parceria com outras instituições para fazer com que homens trans tenham acesso a uma educação, a uma saúde e principalmente ao emprego. Principalmente ao emprego, porque a gente tem que pensar que o emprego, o trabalho é o que possibilita renda para fazer com que essas pessoas tenham autonomia, muitas vezes, de famílias abusivas, de relacionamentos abusivos e possam ter a totalidade das suas vidas. E é basicamente isso. A gente também participou do grupo de trabalho do processo transexualizador juntamente com o Conselho Nacional LGBT. A gente organizou a primeira audiência pública estadual de transmasculinidades na Assembleia Legislativa no dia 9 de abril. Vocês podem pesquisar na TV Alesp, está disponível lá a discussão que foi feita. A gente fez um panorama das políticas estaduais focadas para o segmento. A gente fez análise dos avanços, dos retrocessos e o que ainda falta. E pretendemos realizar aí um seminário, tanto de educação, saúde e assistência social, para chamar os secretários estaduais para conversar e nos dar devolutivas. E estamos aí com a possibilidade de trabalhar com a conscientização política para chamar mais homens trans a se candidatarem ou ocuparem esses espaços políticos sociais
E se também quiser conhecer mais sobre o que realizamos, estará posteriormente as nossas redes sociais aí para vocês. Será para vocês acessarem. Nossa, que legal, muito interessante o núcleo. Bom, a gente está falando sobre militância, né? Como você enxerga a militância dentro da nossa comunidade? A gente tem assim, olha só. É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil porque ela é permeada por armadilhas. Primeiro que a gente tem que se valer da genealogia, do estudo da origem dos conceitos. O que é militância? Vem do militar. O que é militar? É um ser organizado a trabalhar em filas. Militância é você ser organizado em um grupo orgânico e trabalhar em série. Você não trabalha em prol de você mesmo. Você trabalha de uma causa que te é cara, mas juntamente com o grupo você delibera o que é melhor para o grupo. Só que o que acontece? Hoje em dia, com o advento da tecnologia, que nós amamos tecnologia, tá? Nós adoramos o poder de disseminação, do poder de desconstrução de conceitos que a tecnologia traz, de ampliação de conceitos e dessa coisa que a tecnologia traz de você conhecer diversas pessoas, diversos lugares, sem você precisar até sair de casa. Mas só qual é o problema? Quando eu tenho pessoas que disseminam conceitos e eles se espalham rapidamente, que não valorizam a construção de base. O movimento LGBTQIAP+N, ele se fez nas ruas, juntamente com o movimento negro. Por que é importante ocupar as ruas, minha gente? Porque é rua que você mostra quem você é, na rua que você mostra o poder da coletividade. E a gente está perdendo isso. A gente está permeando por um caminho individual, um caminho segmentado. Um caminho que as nossas lutas estão sendo catalisadas por empresas que querem lucrar em prol dessas lutas e por grandes corporações que pegam essas discussões das redes sociais e pegam os dados e o que as pessoas pensam e transformam isso em produtos e serviços. E a causa originária, que é uma sociedade equalitária em que as pessoas tenham acesso às coisas e também tenham a sua subjetividade assegurada, se perde. Eu não sou contra ativista, porque eu também sou ativista. Ativista é um ser que, dentro da sua revolta, da sua luta, tem uma atitude ativa e se posiciona de forma individual. Mas o problema é quando essa pessoa, de forma individual, ela destoa do grupo. Ela diz que só a revolta dela, a visão dela importa. Ela não une com o coletivo. E capitaliza a luta, fica uma coisa muito personalista. Ela passa a colocar tudo nela. Eu não estou dizendo que você não tenha que sobreviver, não estou dizendo isso. Só que o problema é quando a sua luta vira sua bandeira financeira. A gente tem que valorizar a militância e o ativismo, mas a gente tem que valorizar o profissional que está. Porque ali você valoriza o profissional. A militância e o ativismo dele é o ato dele enquanto indivíduo, não o ato que remunera esse sujeito. Porque quando você é remunerado, tem coisas que você não pode dizer, tem coisas que você não pode falar. Então eu sou a favor de retomadas do que a gente tinha antes. A gente tinha antes reuniões presenciais, a gente tinha acesso à teoria. Porque sem teoria você não faz uma prática efetiva. As pessoas ogerizam por livros. Ogeriza por teoria, por aula teórica, que você tem que quebrar a cabeça, que você tem que se debruçar sobre conceitos complexos. Porque tem um vídeo hoje que tem a imagem, eu vou simplificar tudo. Gente, a simplificação ela é boa para você ter uma introdução do conceito, mas você precisa se empoderar. Para você não ver o que você vê na extrema direita, comentarista da Jovem Pan, eu vi o apêndice do filme e ele tem uma impressão. Gente, se você não assistiu o conteúdo todo, como é que você vai aprender, capturar o conteúdo? Por que eu falo aprender? Aprender é capturar o conteúdo. Aprender é quando você tem um primeiro contato. Aprender é quando você captura e a partir disso você constrói a prática teórica. E eu estou falando isso porque a gente tem que valorizar a simbologia que significam as palavras. Até pra gente saber o que tá falando. Porque hoje em dia é muito bonito eu falar um conceito elaborado, mas eu ouvi falar. E a militância e o ativismo LGBTQIAP+, está se perdendo
porque sua luta está sendo capitalizada, setores neoliberais estão capitalizando isso, e as pessoas não estão entendendo que a sua identidade, para ela ser salvaguardada, você tem que viver um ambiente democrático, apesar das imperfeições que a democracia tem, e você tem que viver um ambiente que te dê segurança alimentar, que te possibilite educação, que te possibilite saúde, que te possibilite moradia, que te possibilite o direito à cidade. Porque senão você só pode ser gay num gueto, você só pode ser lésbica, trans ou qual seja a sua identidade e afetividade num gueto para ser capitalizado, como foi Ferros Bar. As lésbicas podiam consumir no Ferros Bar, mas elas não podiam vender o seu zine. Elas não podiam manifestar o seu ímpeto político para modificar a sociedade numa época que a gente estava em ditadura militar. Então elas serviam para consumir. É o que fazem com a gente. Tem guetos específicos para a gente, aí no total você é vítima de violências estruturais e você tem cotas nas grandes mídias. Eu acho que a gente aparecer nas grandes mídias é muito importante, mas o debate não pode ser esvaziado. Nós somos gênero, raça e classe. Nós não podemos perder esse debate de vista. E eu percebo muito que a militância LGBTQIA+, acha que conquistou direitos, mas não entendeu que eles podem ser esvaídos porque a gente não tem lei que garanta esses direitos. A gente tem tudo via Supremo Tribunal Federal que está sendo atacado por um Elon Musk que quer mandar no nosso país. O que isso tem a ver com a LGBT? Tudo. Quando nós não temos liberdade para ser, nós não temos liberdade para exercitar o direito à cidadania, o direito a participar das instâncias democráticas. E a gente tem que tomar cuidado com o que está acontecendo. Porque se a gente não entender como esse mecanismo funciona, a gente vai dizer assim, aí é bom aparecer gay na novela. Que gay que está aparecendo na novela? Que lésbica está aparecendo na novela? Que trans está aparecendo na novela? E que contexto está aparecendo? A gente está na Renascer, eu acho muito legal a personagem Buba ser uma mulher transexual, mas assim, por que eu tenho que validar a luta intersexo? Na primeira versão era intersexo, deveria ter mantido o intersexo. Porque não é um tema tão discutido, aí tem que ser discutido com profundidade, com qualidade, para as pessoas entenderem que intersexo são questões genéticas e que dentro dessas condições genéticas, nenhum médico pode ditar e dizer se uma criança é homem ou mulher porque ele acha mais fácil lá na mesa de cirurgia. E nenhuma família pode dar hormônio para uma pessoa que é mais fácil encaixar aquela pessoa, sem ouvir aquela pessoa, sem ouvir aquele processo quando ela tiver poder de voz. E eu estou jogando essas informações para a gente pensar. E a gente não está conseguindo fazer uma coisa que é o quê? Entender que ser militante, ser ativista é um compromisso político-social. A revolta começa em mim. Concordo muito com o João Silvério Trevisan, que ele fala, a minha luta ela começou por ser um menino gay, inconformado com a sociedade dos gays. A minha luta começou quando eu entendi que eu era um homem trans e que eu era impossibilitado, sempre fui impossibilitado de ser quem eu era. E aí eu fui entender que sociedade era essa, o que eu teria que fazer para mudar e que espaços eu deveria ocupar para isso ser modificado, mas sempre com crítica e reflexão. A filosofia ela ensina isso. Todo mundo faça um convite. Filosofia ela não é difícil. Filosofia ela só precisa ser abraçada e acolhida. Por isso que muita gente teme a filosofia, porque ela liberta. Ela faz com que você fique o tempo todo criticando e refletindo. É a crítica sua e do outro e fazer você rever a si mesmo e o outro. Esse é o exercício filosófico. Vamos ser mais filósofos, porque como dizia Marx, a filosofia ela não tem que se conformar com o que aí está, ela tem que se revoltar contra tudo que aí está para propor mudanças revolucionárias, para assim a gente ter uma sociedade que não violente as pessoas. Era em síntese isso que eu queria dizer e eu fiz uma interpretação porque eu não sou uma pessoa vazia, tá? Então eu quero dizer para vocês que eu vejo essa militância, tem grupos organizados, tá? Tem a Aliança Nacional LGBT, tem a Rede Família Strong, tem o Grupo de Transmasculinidades, tem a ANTRA, tem a Rede Trans, tem vários grupos. Tem a própria Associação da Parada de São Paulo, que realiza parada, debates, etc.
Só que a gente, para além das instituições, a gente precisa entender que se a gente não entender o panorama que a gente está vivendo, se a gente não ocupar os lugares com inteligência e não se conformar com migalhas que temos, a gente não vai mudar nada. É assim que eu vejo a militância LGBTQIA+. Por um lado, muito pela internet, o pessoal esvaziando o presencial e o presencial se fechando. O presencial não conseguindo dialogar com essa galera, né, geração Z, daqui a pouco não sei nem que geração que é mais, mas que precisavam se unir. Eu acredito que o ativismo mais novo precisava revisitar os antigos e os antigos visitarem essas pessoas, porque a nossa história precisa ser contada. A história do movimento LGBTQIA+, ela começou a ser publicada recentemente, através da força de vontade do João Silvério Trevisan, pelo Renan Quinalha e outros autores. Mas a gente tem um museu da diversidade sexual, mas a gente precisa de muito mais. O Museu Pajubá, entre outras iniciativas para contar essas histórias. Só que para a gente ter uma história de fato cristalizada na sociedade, a gente precisa estar nos livros didáticos, a gente precisa estar nas escolas, nas universidades, a gente precisa estar na história oficial do nosso país. E a gente precisa lutar para isso. E para isso, unidos, tanto os mais novos e os mais velhos, unindo as suas expertises, para a gente entender que o presencial e o virtual se complementam. E assim não esvaziar as pautas, como é o que acontece, né? Esvaziamento de pauta, enfim, é isso. Falta, acrescentaria essa questão mesmo de união, que nós não sentimos e não vemos dentro da comunidade, né? O outro lado, ele é muito uníssono e nós não. Fica cada um tentando resolver ou achar que o problema dele é maior do que o outro. E isso é uma questão muito ruim que a gente precisa realmente rever. E o que você falou no final é isso, é não apagar a história, né? Se a gente está aqui hoje, se eu estou aqui hoje podendo, né, gravar esse vídeo, é porque muita gente lutou lá atrás, muita gente passou por muitas coisas para a gente poder ter os direitos que a gente tem. E você mesmo de 16, de 18 anos, se você consegue andar na rua hoje livremente, beijar seu namorado, ser quem você é, deve a muita gente lá atrás que não pode ser apagada, esquecida. Isso é muito importante. Bom, e falando ainda um pouco sobre militância, né, porque política para mim é militar, se bem que militar para mim já existir, né, a nossa existência já estamos militando só de existir todos os dias. O que você acha das pessoas trans dentro da política? Você acha que... qual a sua opinião, né, em relação a isso? O crescimento, eu percebo que a gente tem um crescimento, né, nessas últimas eleições, bem, a Erika Hilton viu a Erika para presidente, e tanto em São Paulo quanto em outros estados. Qual a sua opinião em relação a isso? Eu acredito que seja algo positivo. Todo mundo sempre me pergunta o que eu penso de determinados parlamentares, e vou falar assim, eu já vou dar a resposta nessa coisa. Eu sou de esquerda, então já entendeu o recado. Só que eu não admito coisas que falam por aí. Gente, uma coisa é ideologia. Vamos entender uma coisa. Uma coisa é eu discordar ideologicamente de determinado parlamentar. Outra coisa é desqualificar o sujeito daquela pessoa, a identidade daquela pessoa. Isso eu nunca vou concordar. Então já tenho um recado dado aqui na primeira parte. Acho bacana, só que eu sinto falta de homens trans nesse mesmo espaço. Eu quero um homem trans para presidente da República. E pode ser presidente e o vice, ou presidente e a vice. Aí eu Pronto, chegamos no concordo. Aí eu concordo. Porque assim, eu tô brincando aqui com o Rô, conheço a Erika, a Duda Salabete, Linda Brasil, entre outras. Posso citar aqui milhares. Isabeli de Limeira, Filipa de Araraquara, tem também um menino trans que é o Heitor Gabriel, que ele é co-vereador em Araçatuba. Enfim, a gente pode citar aqui vários nomes. Eu acredito que o que falta é os partidos políticos priorizarem isso em cotas trans. Eu quero cotas trans sim nas eleições, porque são populações que precisam de um incentivo para estarem nesses espaços. E cota não é favor, antes que alguém aqui
comente, você quer privilégios. Não, nós não queremos privilégios, queremos reparação pela não ocupação dos espaços devido a dificuldades de acesso à educação, saúde, moradia e possibilidade de ser socialmente. Por isso as cotas são mecanismos reparadores. Então antes que alguém, porque sempre tem alguém que fala que pessoas trans querem privilégios. No dia que você viver a vida de uma pessoa trans 24 horas, aí eu conto o privilégio que eu quero. Hoje uma pessoa gay, você vai entender o que privilégio é o que você tem, não o que você acha que a gente está pedindo ou exigindo. Privilégio é o que você tem de poder ser quem você é e não ter nenhum questionamento. Você é pessoa hétero, tá? Pessoa cis hétero. Cis é uma pessoa que se identifica no mesmo gênero dado no nascimento e por acaso ela se atrai pelo gênero distinto. Essa tem todos os privilégios. Por exemplo, eu fui impossibilitado de ser o Luiz Fernando por 26 anos. Eu terminei e completei meus estudos como outra pessoa. Eu tive que enfrentar um processo de 3, 4 anos para poder ser quem eu sou. Primeiro foi o nome, aí o tabelião foi ter pena e dó. Olha o nível que eu cheguei. Colocar a minha vida na mão de outra pessoa. Para poder ter o gênero, para retificar o meu documento. Foi uma saga, eu fiquei desempregado, eu fiquei com uma série de situações. Eu tenho uma medicina que me possibilita ser quem eu sou, mas não pesquiso os efeitos a longo prazo. Então é por isso que eu digo que ser uma pessoa trans não é privilégio. E para a gente assegurar que se tenha pesquisas, assegurar que nossos direitos sejam salvaguardados, precisamos ocupar esses espaços. Então o meu apelo aos partidos é cota para as pessoas trans, para elas ocuparem esse espaço de discussão, para ampliar cada vez mais, para termos mais travestis, mulheres transexuais, homens trans, transmasculinos e demais identidades participando da construção dos planos de governo, participando dos setoriais, participando da organização política para mudar também as instâncias partidárias, que é muito cis, é muito branca, é muito normativa. A gente precisa colorir as assembleias legislativas, as câmaras municipais, o Senado, a Câmara dos Deputados, porque está tudo muito velho, muito branco, muito masculino. E essas pessoas, por mais que tentem, não conseguem ter a visão de quase 200 milhões de brasileiros. Porque nós somos diversos. Temos indígenas, quilombolas, mulheridades, masculinidades tão diversas, pessoas com deficiência. Temos tanta coisa para a gente poder fomentar e pensar, elaborar políticas e ações de concretude em todas as áreas, que eu sendo um homem trans branco, não consigo pensar a dor de um homem trans preto. Então a gente precisa entender. Então essas cotas fazem necessárias, os partidos precisam se abrir para essas discussões, para além das questões eleitorais. A gente está num contexto de eleição municipal, acho bacana essa ebulição das pessoas quererem saber mais, mas política precisa ser prioridade na educação. Política precisa voltar a ser prioridade no processo formativo do cidadão. Não temos que ter medo de política. Nós temos que cutucar, isso tem que ser desde a primeira infância. Isso tem que ser pautado, a gente precisa parar de achar que política não faz parte das nossas vidas. E isso a gente precisa exigir, porque em 2025, no próximo ano, vai voltar a discussão do plano municipal de educação e do plano estadual. A gente precisa incluir nesses planos urgentemente política como ensino, como prioridade. E a Bíblia, o livro sagrado que tem que rolar nas escolas, chama-se Constituição Federal. Porque a partir disso, a gente vai ter mais travestis, mulheres transexuais, homens trans, pessoas participando. E porque vão ser acolhidas nesse espaço escolar, vão ter acesso. E a partir desse acesso, e a partir da convivência, a gente quebra paradigmas e preconceitos. Não, eu tenho mesmo que acrescentar, usou. É isso. Bom, saindo um pouco então da militância política, né? Eu queria que você falasse como foi escrever, né, o seu livro Simplesmente Homem, relato sobre a experiência cotidiana de um homem trans. Como foi esse processo? Esse processo foi assim. A minha primeira graduação foi comunicação social, jornalismo. Eu queria fazer um trabalho de conclusão de livro, um trabalho de conclusão de curso que fosse um livro importante. Legal. Aí o que eu pensei?
eu via que eu fui o primeiro homem trans declarado na faculdade. Nossa. O primeiro. Em Aí, que ano a gente tá falando sobre isso? a gente, eu em 2011, 2012, eu fui o primeiro, o declarado. Aí o declarado, eu não tinha nome social na faculdade. Era toda semana eu ia ter que ir na secretaria para falar do nome social no trabalho da faculdade. Porque eu tinha uma professora de português lá, o seu nome é esse, eu não vou aceitar com o seu nome. Mas vai aceitar, vai, viu? Aí começava a discussão na sala, aí tinha que ir na secretaria, todo mundo achava que fazia direito, sendo que eu fazia jornalismo, porque eu era caso da faculdade. Toda pessoa que ia trabalhar na recepção da faculdade tinha uma dinâmica que ia ter que encarar o eu da vida. Era esta pessoa, eu era a dinâmica da pessoa, a minha situação. A pessoa ia ter que ter muita calma, paciência e entender a minha demanda. Aí eu falei, se eu estou enfrentando isso, muitas pessoas estão enfrentando. Então o que eu deduzi? Eu vou escrever um livro, reportagem, para falar de homens trans, para falar da vida deles, para falar do que eles enfrentam e também para fazer um favor para a sociedade. Para falar assim, olha sociedade, tudo que você quer saber sobre procedimento cirúrgico, sobre determinadas informações, pra você não ficar achando que homem trans é Google, eu vou te dar um livro para você, você vai ter tudo na sua mão. Você vai olhar, realmente a cirurgia é assim. É assim que fica. Para a pessoa, porque as pessoas elas acham que eu tenho a obrigação de responder quantas cirurgias eu fiz, qual é o meu nome de verdade, como eu faço relação sexual. A palestra ela vira isso, ela me desumaniza, ela esquece de milhares de coisas. Aí eu falei, não, vou pegar, vou escrever. Comecei esse processo de entrevista, comecei na terceira Conferência Nacional LGBT, entrevistei mais de 30 homens trans lá, depois entrevistei via WhatsApp, fiz filmagens em São Paulo. Eu tenho um material até hoje guardado. Devido ao tempo, eu tive que resumir 6 histórias, mas é um livro completo. Eu conto a história dessas pessoas, falo da questão das cirurgias, falo da questão dos termos, que as pessoas estranham, tá ali tudo explicado, nota de rodapé, glossário, enfim, é um livro que você te inicia em muitas discussões. E aí eu falei, gente, é isso que eu vou fazer. Só que aí o que eu enfrentei na faculdade? Não, você é um jornalista, você tem que falar sobre os outros, você vai falar sobre você. Eu falei, amor, eu não sou o homem trans marco zero da história. Tive que falar isso para a coordenadora de curso. Que eu fiz, peguei, comecei, o meu pré-projeto tinha 300 e poucas páginas, dei para a banca ler. O pessoal falou assim, vamos resumir? Porque eu descobri a questão de transmasculinidades desde o Egito antigo, Mesopotâmia, China, Japão. Não tinha o nome homem trans. Era uma nomenclatura assim. Uma mulher que reivindicava a masculinidade e que vivia com outra mulher. Era uma discussão muito incipiente, mas é uma manifestação de transmasculinidade, de uma masculinidade. Também revisitei questões indígenas também. Então, nisso tudo foi um trabalho para dizer, olha, eu não vou falar sobre, mais uma vez, uma pessoa trans reivindicando seu espaço dentro do campo epistemológico da universidade. Consegui fazer o livro, defendi o TCC em 2016, fiz uma apresentação no auditório da faculdade e tudo mais. A coordenadora ela foi em todos, menos no meu. Em todos, menos no meu. Só que aí eu sou uma pessoa que, tudo bem, eu tenho um não, mas eu vou dar uma resposta à altura para você. Fiquei com muita raiva na época, me controlei, meu colega falou assim, você não vai fazer nada, faça melhor, seja Luiz Fernando. Quando ele falou seja Luiz Fernando, eu entendi o recado. Eu procurei o mandato do atual vereador Toninho Vespoli, falei assim, Toninho, eu quero fazer uma apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, quero filmar, quero gente aqui. E a gente fez. Eu fiz a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso na Câmara Municipal de São Paulo. E aí ela veio me elogiar. Nossa, que relevante, que importante. Aí ficou relevante. Aí ficou relevante. Ficou melhor.
porque nos últimos tempos, ela e outros professores da época da faculdade, eu sou convidado por ela e por outros professores para poder dar consultoria de alunos que queiram falar de questão LGBT. Eu virei a referência. Dei entrevista nessa faculdade para um podcast de outras meninas, falei sobre algumas questões e assim, hoje eu posso dizer que eu sou satisfeito. Ainda não vendi a quantidade de livros que gostaria, não atingi meu sonho, mas se vocês puderem ajudar no sentido de amplificar a informação, até para incentivar na escrita do próximo, que eu pretendo escrever um volume 2. Que legal. Pretendo escrever um volume 2, pretendo escrever outras coisas, aí estou aí nos projetos. Eu quero que as pessoas entendam o que é transmasculinidade, estou aí num processo de projetos novos, de coisas novas, mas preciso ser incentivado também. Sou um ser humano, então eu preciso mesmo desse incentivo, dessa colaboração para saber mesmo se está sendo efetivo, ter feedbacks, conversas com vocês. Então, simplesmente, homem é a mensagem, que a masculinidade, ela é um sentimento, ela é algo que está em você, ela está para além de um falo, ela está para além de uma afetividade, sexualidade, ela está para além de uma performance, como diz Judith Butler. Ela está além disso, ela está para o sentimento, pela vontade, pela emanação do ser. Então, quando a provocação do livro, o livro seria simplesmente homem acabou. Mas como tem as questões do trabalho de conclusão de curso e a gente tem que seguir algumas regrinhas, o subtítulo é Relatos sobre a experiência cotidiana de homens trans. É falar como é o nosso cotidiano, falar quais são os nossos desafios, nossas pequenas conquistas, os nossos saltos, as nossas quedas. Para não acontecer o que aconteceu com Anderson Herzen, que as pessoas não falam dele. Anderson Herzen foi um homem trans que teve a sua vida conturbada. Ele foi parar na antiga FEBEM, que hoje é Fundação Casa, devido a ter sido uma pessoa em situação de rua, menor de idade. E ele era uma pessoa que sabia escrever, chamou a atenção de Lia Junqueira, que era uma coordenadora de uma fundação de menores, que o apresentou ao Eduardo Suplicy, na época deputado estadual, retoma-se deputado muitos anos depois, eterno senador. Ele oportunizou uma oportunidade profissional para Anderson, só que quando o Anderson vai prestar a prova para ser funcionário público na Lesp, ele fala que o nome é Anderson, mas no documento está lá outro nome. E o funcionário faz uma atitude transfóbica, na época não tinha política do nome social. Anderson, diante daquilo, se confunde, tem uma questão, não consegue realizar a prova. E 2 meses depois, quando seu livro ia ser lançado, que é A Queda para o Alto, muito bom, aliás, ele se suicida no viaduto, 23 de maio. Então, assim, o Estado, São Paulo, suicida Anderson Herzen. E ninguém paga essa conta, né, gente? Então, esse livro é uma tentativa das pessoas humanizarem as transmasculinidades para que isso não mais aconteça. Para que nenhuma pessoa tenha que se suicidar porque ela é impossibilitada de ser quem ela é e impossibilitada de acessar os direitos básicos. Bom, fabulosos, a gente caminha aqui para o final, a gente caminha para a última pergunta, mas foi um prazer, gostaria horas aqui conversando, discutindo assuntos, foi muito legal. É uma pergunta um pouquinho polêmica, mas eu tenho que fazer, né? Bom, como é ser um homem trans, gay, dentro da nossa comunidade tão falocêntrica? Né? Enfim, né? Assim, primeiro que ser homem trans já não é um processo fácil. E sim, gente, nunca misture gênero com sexualidade, falei correto? Falou correto. Gênero com sexualidade. As pessoas confundem muito essas questões, que a gente pode até discutir em outros vídeos, mas é isso. É que é assim, primeiro que as pessoas elas já têm uma expectativa planejada do que teria que ser um homem trans. Tem que ser um homem extremamente masculino e tem que ser heterossexual. Aí eu quebro essa expectativa. Quando eu estou numa sauna, quando eu estou num clube de pegação, quando eu estou em ambientes gays, e eu falo abertamente que sou homem trans, tem muito homem cis gay que fala: você é sapatão, eu não gosto de vulva,
eu tive parto cesariano e nananã. Gente, de novo, eu não estou obrigando ninguém a se relacionar comigo. Só que vem a reflexão. O que torna alguém homem? É um pênis? É um pênis. Porque se for um pênis, mulher transexual e travesti é um homem, então. Mas eu sou obrigado a me relacionar com uma pessoa com vagina. Não, você não é obrigado a nada. Você é obrigado, sim, a respeitar. E o outro que se relaciona com essa pessoa não desqualifica esse outro. Porque, assim, muitos homens não se relacionam comigo por medo de serem tidos como mínimo bissexuais ou no máximo heterossexuais. Então, assim, é uma disputa. É como se eu não pudesse estar naquele espaço. É como se eu não pudesse ter direito à sexualidade, à afetividade, como se eu não pudesse ter desejo sexual. É como se eu fosse alguém que fosse condenado a viver sem desejo, a viver sem afeto, a viver sem nada, porque eu ousei a manifestar a homossexualidade no terreno dos falos. É como se eu fosse uma espécie de aberração, de monstruosidade, um ser mítico. O monstro, ele é o ser mítico. Ele é o resultado dos temores das pessoas. É como se eu fosse isso. É como se eu quisesse invadir um espaço, hackear um espaço. É como se eu não pudesse falar, eu quero transar, eu quero gozar. É como se fosse algo proibido, simplesmente por não ter um órgão. É como se esse órgão delimitasse até onde eu posso chegar. É um impeditivo. É muito estranho, porque o gay, ele reivindica uma liberdade. Mas ele prende o outro, porque ele acha que o mundo do falo, o mundo dele, se resume só aquilo. Eu não estou querendo que ele saia do mundo dele, eu estou querendo que ele me deixe vivenciar a minha forma, a minha maneira, a minha forma de ser. Se a pessoa quer ou não quer se relacionar comigo, é uma escolha dela. Mas deixe as pessoas se relacionarem comigo sem condenar essas pessoas, porque tem um grande problema aí. Muito homem não se relaciona comigo, não é porque ele não quer, é porque ele tem medo do julgamento da sociedade e dos amigos. E tem muito homem também que fetichiza isso, que me desumaniza, que ele acha que eu sou o sonho dele, mas ele me resume a um genital e me reduz a uma expectativa. Muito homem me pergunta se eu posso gerar um filho. Eu falo, não posso, não quero. É uma escolha minha, o corpo é meu. Nada contra homens trans e transmasculinos que queiram gestar, mas é uma escolha minha. Eu tenho direito, o corpo é meu. Eu luto por este corpo. Porque este corpo pode realizar ao meu ver, não ao ver do outro, não à expectativa do outro. Ou tem medo dos amigos, ou gera uma expectativa que eu tenha que dar alguma coisa que ele queira, ou simplesmente me impossibilita de viver. Então é muito complexo. Se relacionar comigo, ou a pessoa tem uma cabeça muito evoluída, ou eu não sei. Entre homens trans tem a grande problemática. Qual é a problemática? A comparação de transição. O grau de transição. Porque a sociedade cobra. A sociedade cobra. Eu me relacionei com um menino trans há um tempo. E ele falava, o máximo que você sofre é homofobia. Eu com você, as pessoas não estão entendendo. As pessoas me questionavam se eu estava namorando uma lésbica. Eu falei, em nenhum momento eu namoro uma lésbica. Eu namoro um homem. Mas ele é diferente de homem. O que é homem? Então, assim, a sociedade tem umas nomenclaturas, umas questões que aprisionam o outro de ser. O que é ser homem? O que é ser mulher? O que é ser gay? O que é ser trans? Tantas coisas. As categorias, elas são importantes no processo de luta político-social para demandar políticas. Mas no campo afetivo-sexual, gente, não são. Porque elas bagunçam, elas fazem com que as pessoas não possam se relacionar. Elas impossibilitam. E o pior dessa impossibilidade é que a gente vive no meio gay a impossibilidade. O gay foi condenado, arrastado a viver nos banheirões, nos cantos, etc. Então ele não aprendeu a construir afeto. Não tem inteligência afetiva. Não tem inteligência emocional. São pessoas que não sabem se relacionar, não sabem conversar, não sabem namorar, não sabem casar, não sabem nem separar. São pessoas que não viveram esses processos nas adolescências devido à sociedade, o primeiro amor, essa primeira questão, que a sociedade ela é culpada de tudo isso. E aí fazem com que essas pessoas não saibam viver isso e elas se tornam reprodutoras de opressões.
as quais elas muitas vezes sofreram. E olha só, tudo culpa de uma coisa chamada cis-heteronormatividade. Ou seja, que homens têm que ser homens, mulheres têm que ser mulheres, e ambos heterossexuais e performando uma masculinidade e feminidade esperada. Então tudo que foge disso a sociedade condena, essas pessoas não entendem que vivem num sistema de condenação, reproduzem essa condenação e o pior, impossibilitam o outro de ser e gozar. Gente, não tem nada melhor do que gozar a vida, do que viver a vida. E é uma palavra que tem sido proibida de ser dita. Nenhuma palavra tem que ser proibida de ser dita, ela só tem que ser colocada no contexto devido. Então, ser homem trans, gay, é a eterna impossibilidade. É assim que eu posso definir. E como já diz a poetisa Marta, acho que goza, né, gente? Por favor. Mas é isso. Obrigado mais uma vez. Imagina. Amei. Que a gente possa gravar mais conteúdos, que a gente possa gerar mais discussões, rodas de conversas. Foi um prazer, viu? E aproveitando Fabulosos, eu quero agradecer aqui a minha apoiadora, a Pam Biscoitos, tá? Ela tá te presenteando com biscoito em agradecimento. Muito obrigado. E também agradeço aqui aos acessórios que a Caju tá me fazendo. É isso. Muito obrigado. E é isso, fabulosos. Kisses. Pra trás, pra trás, e dizem que a minha voz é bem